Imagine se você pudesse, com a força da sua mente, criar qualquer coisa que quisesse. Imagine ainda se através dessa mesma força você pudesse voar, criar campos de força e salvar a humanidade. Tudo isso e muito mais é o que veremos agora no quadro Resenha HQ. Para comemorar os 75 anos de criação da DC Comics, a Panini, responsável nacional pelas publicações da Editora das Lendas, lançou em 2011 uma série de 4 volumes para representar a sua importante trajetória no mercado de HQs. Assim, trouxe em cada um deles as histórias mais marcantes em todas as eras do mundo dos quadrinhos. Como podemos notar, os exemplares ficaram bem caprichados, trazendo apresentações do editor Levi Trindade sobre o momento em que passava DC Comics quando essas histórias foram publicadas, citando até mesmo a inclusão dos heróis Marvel, que passaria a mexer com o status quo dos quadrinhos em meados dos anos 60. O segundo volume trouxe a Era de Prata, através de uma capa emblemática de Showcase número 22, que ilustra o maior objetivo desta era, que foi o de reformular os super-heróis, após um período de queda no mercado de quadrinhos. Conforme vimos no vídeo anterior, o final dos anos 30 e o início dos 40, com a Era de Ouro, foram o crepúsculo dos super-heróis. Por outro lado, depois de uma vasta expansão de vendas e abundância de títulos, o interesse do público sobre esses deuses e semideuses da indústria cultural foi caindo, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, em que os soldados estavam voltando para suas casas e as pessoas estavam perdendo o interesse pelo gênero. Um dos grandes motivos que desencadearam a baixa no mercado de histórias de super-heróis foi o que ocorreu em 1954, quando o psiquiatra Frederick Wertham publicou seu famigerado livro Sedução do Inocente, com uma tese de que eram os quadrinhos que levavam a juventude à delinquência e que incentivavam comportamentos moralmente condenáveis na época, como a homossexualidade e o sadomasoquismo. Entre muitos outros absurdos que vieram à tona, a Mulher Maravilha foi classificada como uma lésbica feminista a ser combatida. E foi daí que surgiu a ideia de que Batman e Robin teriam um relacionamento homossexual. O livro causou um verdadeiro pânico no mundo inteiro e o risco de uma caça às bruxas sobre as editoras de quadrinhos passou a ser iminente. Então, foi criado o igualmente famigerado Comics Code Authority, um código de autocensura das editoras de histórias em quadrinhos. O selo do CCA era a garantia para os pais de que seus filhos não seriam corrompidos pelos quadrinhos, e a revista que ganhasse esse selo estaria autorizada a ser veiculada normalmente, sem qualquer perigo às crianças. Com tudo isso, a popularidade e, consequentemente, a tiragem das revistas em quadrinhos de super-heróis diminuiu consideravelmente. Muitas editoras faliram e muitos profissionais abandonaram o ramo, pois ser autor de quadrinhos equivalia quase a ser um marginal na conservadora sociedade dos anos 50. Aliás, em 1957, uma dessas editoras que quase fechou as portas foi a Atlas, aquelas que se tornaria a poderosa Marvel. Mas a DC soube se adaptar e antecipar muito bem o fenômeno e continuou a ser a maior editora de quadrinhos do mundo, tomando providências editoriais para virar o jogo. E em 1956, no mercado já afetado pelas mudanças causadas pela citada censura, a DC publicou a revista Showcase número 4, traduzida no Brasil como O Mistério do Relâmpago Humano e incluída nessa edição da Panini. A história apresentou uma nova versão do Flash e acabou por reaquecer o interesse pelo gênero. Neste caso, o novo Flash assinalou o início de um processo de humanização dos super-heróis. Logo em sua primeira aparição, o futuro velocista é visto lendo um gibi em seu laboratório, e é um gibi do Flash, da Era de Ouro. Ficava ali estabelecido que o primeiro Flash era um personagem ficcional. E então, o novo Flash, quando ganhou seus poderes num acidente envolvendo um relâmpago e um banho de variados produtos químicos, é no seu herói dos quadrinhos que buscou inspiração para se chamar de Flash. O responsável por isso foi Julius Schwartz, um dos editores mais importantes que já surgiu no mercado de comics. Um escritor que revolucionou o modo de fazer histórias e que trabalhou na DC de 1944 a 1986.
Schwartz foi tão audacioso que, ao invés de relançar o mesmo personagem, decidiu que só deveria ser aproveitado o seu nome e o seu poder. O resto deveria ser modernizado, como um uniforme mais atraente, uma origem mais crível, nova identidade secreta e nova motivação. A ideia de reformular um personagem antigo com uma pegada de ficção científica fez muito sucesso. Agora, o Flash não era mais Jay Garrick, que se parecia com um Hermes moderno, mas Barry Allen, da Polícia Científica, que nos termos de hoje seria um CSI. Julius conseguiu captar o crescente interesse das pessoas por ciência e tecnologia num contexto onde a bomba atômica e a corrida espacial simbolizavam, respectivamente, o pior e o melhor que o avanço tecnológico poderia trazer. Pois naquela época um misto de fascinação e medo cercava tudo o que fosse relacionado à ciência. E criando o Flash Barry Allen, Schwartz trouxe isso ao mundo dos super-heróis, tornando-os novamente relevantes. Assim, uma nova era para os quadrinhos de super-heróis havia surgido. O novo Flash foi um sucesso e sua história é considerada pela maioria dos estudiosos de quadrinhos como o início da Era de Prata. Logo, outros heróis da Era de Ouro também foram reformulados com essa pegada de ficção científica. Em 1959, na revista Showcase número 22, trazida ao Brasil como SOS Lanterna Verde e também incluída nessa edição da Panini, o detentor do Anel Esmeralda ganhou a sua nova versão e passou a ser membro de uma força policial espacial. Os seus poderes não eram mais mágicos, mas frutos de seu anel movido à força de vontade. O Lanterna Verde deixou de ser Alan Scott e passou a ser Hal Jordan, um piloto de testes de avião e que foi escolhido por Abin Sur, um guardião que estava gravemente ferido, para herdar o seu anel e se juntar à tropa dos Lanternas Verdes, podendo assim materializar o que quisesse com a força do seu pensamento e salvar o universo. O objetivo era revitalizar o nicho de super-heróis, introduzindo elementos de ficção científica, que passou a ser uma grande tendência na época. Assim, super-heróis antigos, publicados durante a década de 40, ganharam uma nova roupagem e foram relançados com nova origem, novo uniforme e outra identidade. E foi também durante a Era de Prata que uma das características mais marcantes da DC Comics surgiu: o multiverso. Essa história clássica, relatada em 1961 e no Brasil trazida como Flash de Dois Mundos, apresenta o primeiro encontro do Flash da Era de Prata, Barry Allen, com o Flash da Era de Ouro, Jay Garrick. Uniram-se assim as eras, preservando a nostalgia e respeitando o gosto de quem preferia o Flash do outro mundo. Estabeleceu-se com isso a ideia de universos paralelos, com várias terras onde habitavam versões diferentes do mesmo personagem, proporcionando assim um infinito leque de possibilidades editoriais e renovando o mercado. O imediato sucesso das reformulações super-heróis levou ao lançamento de inúmeras revistas, incluindo As 1001 Sinas do Sr. Ciclone, publicada originalmente em The Brave and the Bold, número 54, de 1955, que marcou a primeira aparição da Turma Titã. E também Adventure Comics 247, de 1958, em que foi criado um clube de super-heróis do futuro, chamado de Legião dos Super-Heróis, e formado pela inspiração trazida pelo Superboy. E Justice League of America, de 1960, estrelada pela inédita Liga da Justiça, que veio reformular a ideia da Sociedade da Justiça da América. Mas a mudança mais radical seria no Aquaman, que antes era um humano que ganhara a capacidade de respirar debaixo d'água, e agora se tornaria um príncipe Atlante, filho de um humano com uma princesa da Atlântida. Essa nova origem foi trazida em Adventure Comics 260, de maio de 1959, em Como o Aquaman Conseguiu Seus Poderes. Essa releitura iniciada pela DC foi tão imprescindível para a formação dos super-heróis que os artistas passaram a incorporar elementos de ficção científica nas origens e aventuras dos personagens, fazendo com que o desenvolvimento deles e seus conflitos pessoais ficassem quase tão importantes quanto o mito, os superpoderes e as aventuras épicas. É delicioso passar um dia conferindo essas ingênuas histórias da Era de Prata.
Mesmo sendo curtinhas, fechadas e subordinadas a um rígido código de censura, elas transbordam originalidade. Dá para imaginar uma criança pegando pela primeira vez um quadrinho desses em mãos nos anos 50, percebendo que não teria como evitar ser completamente fisgada e apaixonada pela revista. Aliás, a mesma criança, apaixonada por aqueles seres de outro planeta, pelas naves, pelas invencionices do Anel do Lanterna, pelos combates, hoje, já adulta, anseia pelo mesmo sentimento de esperança que a Era de Prata já nos trazia, e pelo desejo de conhecer novas histórias com o mesmo tom de maravilhamento e inocência. Um tom vindo em parte das restrições impostas pelo CCA, ou do período pós-guerra, mas um tom que ditou um grande momento. Portanto, vamos abrir a nossa mente e sermos testemunhas de algumas das histórias responsáveis por gerar grandes nomes e gênios da nona arte. E que venha a Era de Bronze!